Minas grita pelo leite é a manifestação realizada pela FAENG, a Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, no Expo Minas, em Belo Horizonte. A manifestação reuniu mais de 7 mil produtores de leite contra a importação desleal, a concorrência desleal de leite em pó de países como Argentina e Uruguai, países que pertencem ao Mercosul e que estão vindo com um leite bem mais barato que o produzido no Brasil. Por isso, os produtores de leite estão manifestando-se contra essa prática e cobrando do governo federal a implementação e a fiscalização do decreto para impedir que empresas importem esse leite muito mais barato e também que o governo federal faça todo esse trabalho. Aqui em Belo Horizonte, reunimos mais lideranças empresariais, políticas, diversas lideranças a favor do produtor de leite e para que o consumidor não pague essa conta daqui a alguns anos, porque vários produtores de leite estão abandonando a atividade e com isso cai a produção. Minas Gerais é o maior produtor de leite do país. E hoje aconteceu essa manifestação para que se resolva esse problema. Uma CPI, a criação de uma CPI na Câmara dos Deputados foi discutida e também o governador Romeu Zema disse que vai aí acabar com a isenção que empresas importadoras de leite tinham em Minas Gerais, exatamente para coibir essa importação e essa concorrência desleal com o produto vindo de fora. Você confere a partir de agora a cobertura total das entrevistas que eu fiz com todas as lideranças que participaram do Minas Grita pelo Leite em todas as plataformas de O Tempo. Presidente do Sistema FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, Antônio Pitangui de Salvo, que liderou todo esse movimento, a manifestação com mais de 7 mil produtores de leite aqui no Expo Minas, em Belo Horizonte. O Minas Grita pelo Leite. Presidente, qual que é aí o balanço, o legado desse movimento a partir de hoje? Olha, se a gente entender que o nosso governador, que é um político sensível, já fez a medida necessária dentro do estado nosso. Então, empresas que estão importando leite vão perder as isenções fiscais. Então, esse talvez seja um grande caminho que o governador, junto com o secretário Tales, já fez em Minas Gerais. Mas mais do que isso, o que nós precisamos de fazer é fazer entender, por isso o nome grita para chegar em Brasília. São 220 mil produtores rurais em Minas, produtores de leite, e 1.100.000. Essas pessoas, não só economicamente, mas socialmente, precisam de uma ajuda. O governo precisa se sensibilizar. Não dá para ajudar produtor de outro país. Temos que ajudar os nossos. E nós não estamos pedindo ajuda, nós estamos pedindo respeito, igualdade nas condições de produção, que nós damos conta de sair lá fora, como sempre fizemos, em todos os outros setores. Se o PIB mineiro cresceu, se o PIB brasileiro cresceu, foi graças a nós. Nós puxamos esse PIB. Então, olhem para o nosso setor, olhem para os nossos problemas. O produtor de leite não aguenta mais. Os 7 mil, 8 mil pessoas que aqui estavam é uma demonstração clara disso. Se precisar, vamos colocar 50 mil onde for necessário, mas esse povo precisa de ser olhado. Pois é, agora quais são os próximos passos da manifestação? Ela continua, vai haver uma via sacra por Minas Gerais ou aí uma peregrinação a Brasília, manifestações pelas ruas da cidade? O nosso relógio está rodando. Nós vamos esperar para ver se o governo federal cria a sensibilidade necessária de atender. E aí vale lembrar, a grande maioria, pequenos produtores, economia familiar, gente que está perdendo renda, perdendo atividade, perdendo um funcionário eventualmente que tem. Isso não é bom para nenhum país e nem é bom para nenhum governo. Espero que o governo central crie saídas rápidas para atender esse povo, senão a situação vai ficar insustentável. Esse relógio que vocês colocaram agora, a partir de agora contando, aguardando respostas do governo federal, né? O Brasil corre o risco de desabastecimento de leite. O que se faz agora? Esse relógio vai ser espalhado pela cidade? Esse relógio vai estar dentro da FAENG, nós vamos colocar ele dentro do nosso site para mostrar quanto tempo
o governo gasta para entender uma causa social. Porque vamos lá, não incluir merenda nas partes sociais do governo, por quê? Demorar 3 meses para ter uma organização do decreto, por quê? Barrar a importação de leite da Argentina, já que esse governo não apoia mais o novo governo, por quê? Então, foi proposto inclusive aqui uma CPI para ver se não tem gente ganhando dinheiro com essas importações e matando o nosso produtor. Então nós vamos fazer o que for necessário, sempre de forma ordeira, apoiado não só pelo governo de Minas, mas a união das nossas cooperativas, do sistema FAENG, com a CNA, com a OCB e com toda a Câmara Federal. Hoje vocês viram aqui o presidente da FPA, Pedro Lupion, a senadora Tereza Cristina, todo mundo antenado e ligado com esse problema. Nós não aguentamos mais, precisamos fazer alguma coisa e faremos. Quer dizer, o decreto já foi publicado, está faltando fiscalização, as importações continuam acontecendo indiscriminadamente da Argentina e do Uruguai. E o que o governo alega? Que esse decreto não está funcionando? Com todo respeito, perguntem a eles, eu não posso dizer. Ou falta de interesse político ou falta de competência. Com isso, o produtor vai ficando desestimulado, abate vacas, como foi dito aqui na manifestação, a produção de leite vai caindo no Brasil. Quando que o consumidor vai ter esse reflexo? Esse reflexo, a hora que eventualmente a moeda argentina se tornar mais forte ou o superávit argentino de leite do Uruguai não mais acontecer, eles vão virar o foco para o produtor de leite e muitos deles não mais existirão. Então, isso certamente, o que só o produtor está pagando a conta hoje, pode ser distribuído por toda a população mineira e brasileira. Isso não é bom. O reflexo vai chegar no bolso do consumidor? Mas com absoluta certeza. Pois um setor que no mundo inteiro é protegido. Nós aqui não só não somos protegidos, como somos atacados por um comércio desleal de quem tem subsídio na origem. Não é possível jogarmos com menos 10 jogadores que é o time do adversário. Então, eu repito, nós não estamos aqui pedindo favor, nós estamos pedindo condições iguais. Essas condições iguais já são mais difíceis. A Argentina não tem código florestal, a Argentina não tem as mesmas exigências trabalhistas que nós temos. Além de tudo, tem subsídio de 42 centavos por cada litro de leite produzido até 1.500 litros. É impossível que o nosso povo, por mais competente e trabalhador que seja, consiga sobreviver nesse mercado. E se ele sair, vai faltar leite ou vai subir de preço ou as duas coisas. Presidente Antônio Pitangui de Salva, eu espero que esse movimento aqui tenha repercussões maiores em Brasília e que esse problema do leite seja resolvido para que nós, consumidores, não paguemos. Com certeza. O que a gente está fazendo, como sempre a gente fez, isso é uma característica do produtor rural. Nós estávamos amarrados, como eu disse aqui antes. Nós estávamos arrastando pesos com cadeados antigos. Agora nós somos desvendados, nós estamos enxergando as coisas com mais lucidez. Vamos continuar nos unindo, vamos continuar trabalhando de forma ordeira e vamos continuar mostrando à população, não só a nossa população do campo, mas a população urbana, a importância do agro mineiro e brasileiro. Sem o agro, o país colapsa, vai entrar em colapso. E nós precisamos, cada vez mais do que nunca, deslocarmos como hoje, para vindo até Belo Horizonte, numa segunda-feira, e ter mais de 8 mil produtores aqui, é uma demonstração que nada vai ser como foi no passado. E vamos juntos, contem com o sistema FAENG para organizar todo mundo. Vamos todos nesse mesmo barco firme em prol do nosso produtor de leite ou de qualquer segmento que nós venhamos a defender aqui em Minas Gerais. Obrigada e sucesso nos próximos movimentos. Muito obrigado, um grande abraço. Ao meu lado, o vice-presidente de Finanças da FAENG, Renato Laguardia. Renato, qual que é o objetivo desse evento? O objetivo é esse que vocês estão vendo aqui, que vai ser passado para todos vocês. É um encontro de produtores rurais, um protesto, o maior evento já realizado no estado de Minas Gerais de produtores de leite, pela Federação da Agricultura do estado de Minas Gerais, com outras entidades parceiras, para mostrar aos nossos governos, ao nosso governo federal, o que o produtor passa, a dificuldade dele em sobreviver com essas importações predatórias da Argentina e do Uruguai e de outros países. Isso está matando o produtor rural. Então esse evento é para mostrar, para ter o apoio dos nossos deputados federais, deputados estaduais, governo do estado de Minas Gerais, as entidades
cooperativas, laticínios, todo mundo unido em prol dos produtores rurais, em prol de uma melhor vida e sobrevivência do produtor no que ele sabe fazer, que é produzir leite. Mais manifestações devem ser feitas ao longo do ano para que o produtor tenha aí essa resolução do governo federal? Se nós não formos atendidos, se essas importações não pararem, não cessarem, mais eventos. Esse é o grito, é o primeiro grito de Minas pelo leite. E aí nós vamos seguir nas outras cidades, na Mega Leite, em junho, e em Brasília, para que parar esse Brasil inteiro dos produtores de leite, para que a gente possa sobreviver. O leite está entrando mais barato, o leite em pó está entrando mais barato da Argentina e Uruguai do que a produção que o produtor faz aqui. Esse é o motivo do Minas Grita pelo Leite. Minas ecoa pelo Brasil e pelo mundo essa situação que nós estamos passando. E é exatamente isso, Helenice. O governo federal, as importações, elas eram 3%, que era a regra que tinha. Hoje está se importando 12% da nossa produção de leite. Então, assim, quadruplicou essa importação. Isso aí, o preço diminuiu para o produtor e nós não conseguimos pagar nenhum custo do leite. Não é por má gerência nossa, não. É porque o preço do leite caiu de uma forma insustentável. Então, é exatamente essas importações predatórias desses países que têm subsídios, que recebem subsídio do governo, que é um custo mais barato do leite ser produzido pelos produtores lá. Obrigada, Renato. Sucesso aí nos próximos eventos e que o governo federal tenha aí esse entendimento de não matar a produção local. Nós queremos agradecer a todos os nossos produtores de leite do estado de Minas inteiro que atendeu o nosso chamado e participaram aqui, 5 mil produtores junto conosco aqui nesse grande protesto do leite. Obrigada. Na manifestação Minas Grita pelo Leite, da FAENG, aqui no Expo Minas, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Leite, o Tadeuzinho. Presidente, o que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais pode fazer em relação a essa questão do leite? A Assembleia tem de ser parceira e estar ao lado dos importantes temas para o Estado. Eu não tenho dúvida que a defesa hoje do leite, não só brasileiro, mas especialmente mineiro, a Assembleia tem que estar ao lado. Então, qualquer medida que for encaminhada pelo governo, que a Assembleia puder participar, e claro, nós estamos dizendo praticamente uma pauta federal, a questão da importação nós temos que discutir com o governo federal, mas eu acho que o mais importante desse movimento é mostrar que Minas está unida, gritando a favor dos produtores da nosso estado, especialmente os produtores de leite aqui de Minas Gerais, e nós sabemos da importância do leite, não só na economia do nosso estado, mas também no dia a dia das pessoas, então a Assembleia está ao lado dessa luta. Minas Gerais é o maior estado produtor de leite do país, 99% dos municípios mineiros têm produção de leite. A Assembleia, você pretende liderar algum movimento até Brasília, tentar conversar com o presidente Lula, com o ministro, para que esse decreto seja baixado e evitem essas importações? Eu estou e a Assembleia está ao lado da FAENG, ao lado do governo do estado, ou seja, nesse grande movimento. Como estamos fazendo, por exemplo, com a questão da dívida do Estado, nós organizamos, unimos todos aí, governo do Estado, governo federal, Congresso Nacional a favor de uma solução, por exemplo, da dívida. Acho que nós temos que fazer algo semelhante com essa questão do leite. Então a Assembleia, com a sua voz, com seus representantes, 77 deputados, estarão sempre ao lado de Minas Gerais, especialmente do produtor. Então, o que for necessário, a Assembleia vai estar presente nessa luta. Leis pela Assembleia Legislativa não adiantam nesse caso, né? Precisa só do decreto federal. Na questão da importação, não. Nós temos que discutir essa questão junto ao governo federal, mas nós temos que ver também se existem leis já tramitando na casa que podem, de alguma forma, ajudar o produtor rural, talvez não diretamente na questão do imposto, da importação, mas de forma paralela para que a gente possa dar mais robustez a essa cadeia tão importante para o Estado. Alguma redução de impostos, já que o produtor tem reclamado que o custo está muito maior do que o preço que ele está recebendo pelos laticínios e cooperativas. A Assembleia pode intervir nisso? A Assembleia não tem competência para isso, depende do governo do Estado, e ainda assim, se eu não me engano, já existe uma ação tramitando no Supremo Tribunal Federal, onde o governo do Estado tentou dar uma isenção, ou pelo menos uma diferença de tributação para os produtores, mas está sendo questionada no Supremo, então nós temos que aguardar, ver legalmente de que forma podemos usar. Mas eu acho que o mais importante do dia de hoje é mostrar que Minas, como eu já disse, está unida
nessa pauta, nessa discussão fundamental para todos os mineiros, levando em conta que você bem reforçou, praticamente todos os municípios de Minas Gerais, 853, nós temos produtores de leite, então nós temos que defendê-los. Presidente da Assembleia, Tadeu Leite, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço e, se Deus quiser, vamos ter aí um desfecho positivo nessa importante luta. Durante a manifestação Minas Grita pelo Leite, elaborada pela FAENG, a Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, ao meu lado eu converso agora com Tiago Guimarães, presidente do Sindicato Rural de Curvelo, também uma grande produtora de leite, não é, Tiago? Ele também que é da Comissão de Leite da FAENG. Tiago, o que está acontecendo na região de Curvelo? Olha, nós viemos aqui hoje com mais de 150 produtores, muitos pequenos produtores, né, que estão sofrendo com essa importação desenfreada que está tendo. É uma coisa muito injusta, porque o produtor não consegue pagar os custos de produção dele e muitos desses produtores lutam para tirar um salário mínimo no final do mês. Então nós vemos aqui, os produtores compraram a briga, né, para pedir ao governo que interrompa com as importações, que olhe pelo esse pequeno produtor, que sofre, que acorda todo dia. Leite, gente, não tem sábado, não tem domingo, feriado, é todo dia. E também lutar aqui porque se a gente não botar uma pedra nesse encalço que está tendo, vai faltar leite que o produtor vai desestimular e quando faltar leite lá, nós não vamos ter leite para colocar aqui dentro. Tiago, os produtores na região de Curvelo, você já está sentindo o pessoal já desistindo de produzir o leite? Sim. Essa semana passada mesmo, 3 produtores deram baixa no cartão de produtor. Então falando que vão parar, outros vendendo gado para abate porque não estão dando conta de cumprir com os seus compromissos. Então vendem o gado para pagar a conta, porque é o cobrador cobrando lá na porta, tem custeio para pagar, tem tudo, muita coisa com a fazenda como garantia. Então a pessoa, para não perder sua propriedade, tem que acabar com ela, né? Então tá sendo triste. Dá só um número aqui, Tiago. Qual que é o custo de produção de leite lá em Curvelo, na região? E por quanto que o leite importado está entrando concorrendo com o leite de vocês? Olha, na média lá o preço nosso de custo, ele gira em torno de R$ 2,10. E o preço médio pago ao produtor hoje está em R$ 1,90. Então, ou seja, 20 centavos de prejuízo. Então imagina para um produtor que tira 200, 300 litros de leite, que a dificuldade que ele está tendo, né? Então é sério e por isso nós estamos aqui hoje para dar esse grito, para poder mobilizar o governo aí a tomar a decisão certa. No movimento Minas Grita pelo Leite da FAENG, ao meu lado, a deputada federal Ana Paula Junqueira Leão, deputada por Minas Gerais, por Uberlândia, que também é presidente da Comissão de Pecuária em Defesa do Produtor Rural. Deputada, muito obrigada aqui pela presença no evento. O que você está fazendo para que esse decreto federal seja assinado e o produtor de leite consiga continuar na atividade? Eu que agradeço a oportunidade, Helenice. Nós trabalhamos há 2 anos já para a publicação do decreto do Programa Mais Leite Saudável, alteração. O decreto foi publicado, demorou 90 dias para poder entrar em vigor. E no dia 1º de fevereiro, que ele deveria ter entrado em vigor, ele não entrou, definitivamente porque o MAPA não normatizou a fiscalização do decreto. E isso é uma das nossas reivindicações aqui, que entre em vigor imediatamente, que a gente tenha um plano robusto de renegociação de dívida dos produtores rurais do leite, porque há 2 anos e meio, com essa importação desenfreada que está vindo da Argentina e do Uruguai, está sendo muito prejudicial para a gente. E o governo não cumpre o acordo do Mercosul, no seu artigo 1º e no seu artigo 4º, que é aqui onde diz que não pode haver concorrência desleal no produto negociado. E com a Argentina e com o Uruguai está havendo essa diferença de preço. Deputada, então, por que essa conta não fecha? O decreto já está pronto para ser publicado, já foi feito todo um trabalho com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e por que ele não sai? Qual que é o motivo? O tempo do governo não é o mesmo tempo que o nosso. A gente não consegue explicar por que não foi por falta de aviso, não foi por falta de reunião, porque a frente, a CNA, a OCB, a FAENG, estivemos todos cobrando nesses meses todos e nada aconteceu.
ela só passou a fazer, o governo só fez as normas a partir do momento que a Frente Parlamentar, em apoio ao produtor de leite, fez um requerimento de informação cobrando do governo federal explicações. E agora, daqui para frente, você como presidente da Comissão de Pecuária de Leite, um cargo que representa todos os produtores de leite do país, não é? Minas Gerais é o maior estado, o Brasil todo tem 99% dos municípios produtores, quer dizer, é uma carga pesada, grande nas costas e que está definindo aí o futuro da produção leiteira no país e que pode chegar a nós, produtores. Né? Exatamente. Eu costumo dizer, brincar, que o primeiro rebanho que chegou no Brasil foi em 1500. A primeira vaca ordenhada foi por volta de 1600. O Ministério da Agricultura foi criado em 1860 por Dom Pedro II como Secretaria de Agricultura e Obras. E de lá para cá não existe política pública voltada para o produtor de leite, para o setor leiteiro. E é isso que nós precisamos ter. Está na hora de dar um basta, de falar a produção do leite é cíclica, é assim mesmo, isso sempre acontece. A gente precisa acabar com isso. A gente precisa ter tranquilidade, porque o leite também é agro, emprega mais de 4 milhões de pessoas e somos mais de 1.100.000 propriedades produtoras de leite no Brasil. Minas, por exemplo, é o maior estado produtor de leite. Bom, que os deputados consigam, né, a bancada mineira, com toda essa força que tem, que consiga aí convencer o governo federal a publicar esse decreto. Né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Nós vamos daqui que hoje o Minas grita pelo leite, ecoe pelo Brasil inteiro e que seja o Brasil grita pelo leite. Deputado federal Rafael Simões, do União Brasil, deputado por Minas Gerais, também aqui no Manifesto Minas Grita pelo Leite. Deputado, o que a bancada mineira vai fazer para resolver essa questão do leite, que pode colocar milhares de produtores rurais aí fora da atividade do leite e nós, consumidores, pagarmos a conta? Nós estamos trabalhando fortemente lá em Brasília. Nós temos um grupo de deputados federais que são produtores de leite, como eu, e nós temos feito várias ações junto ao governo federal, mas até agora nenhuma dessas ações resultou em melhoria para o nosso produtor. A gente percebe que o governo federal, vou usar aqui uma palavra comum entre nós mineiros, está levando a gente de barriga, não faz uma ação para suspender essa importação predadora que está vindo da Argentina e do Uruguai, atingindo frontalmente 1.200.000 produtores. Que está aí, o produtor de leite está em 99%. O país, cada município tem o seu produtor de leite, 85% dos produtores são pequenos. Eu acredito que hoje, nesse grande manifesto que está sendo feito aqui em Minas, aliás, dizendo Minas é o maior produtor de leite, que a gente possa, eu estou com a esperança que a gente possa sair daqui com propostas que possam ser seguidas pelos demais estados, já que a federação, o governo federal, não está, de fato, tomando providência para acudir o nosso produtor. Você bem colocou aqui, se nós não acudirmos o pequeno produtor agora, lá na frente nós vamos nos tornar importador de leite e esse produto tão importante na mesa do brasileiro vai se tornar muito caro. Então nós não podemos deixar que essa conta chegue para o nosso produtor, muito menos que chegue para o consumidor. Deputado, mas enquanto esse decreto não é publicado, esse decreto federal, o que a Câmara dos Deputados pode fazer? Ela pode publicar um decreto por conta própria ou não? Eu tenho conversado muito com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que está se prontificando a nos ajudar. O fato é que qualquer movimento que a gente faça, nós precisamos também passar pelo Senado Federal, onde o governo federal tem a maioria. Então não é tão simples como as pessoas acham. O que está fazendo o deputado? É que nós somos em 513, lamentavelmente não temos o apoio da maioria. Talvez com esse movimento que nós estamos fazendo aqui hoje, a gente mobilize mais deputados e também senadores para a responsabilidade de cada um. Porque eu digo que aqui não é esquerda nem direita que tem que estar envolvido nesse projeto. Esse projeto é um projeto do povo brasileiro para acudir os produtores e também acudir o consumidor. No movimento Minas Grita pelo Leite, deputado federal Domingos Sávio, vice-presidente da Frente em Defesa do Produtor da Agropecuária. Deputado, esse movimento hoje, ele vai precisar ter desdobramentos aí em Brasília ou daqui o governo já entende o recado? Olha, com certeza tem que ter desdobramento em Brasília. Olha, conversar com o governo, nós estamos conversando há vários meses.
pedir, eu diria quase que implorar. Foram dezenas de reuniões, eu participei de quase todas elas. Eu já venho atuando nisso há muito tempo, porque eu sou também produtor rural, sou médico veterinário. Eu estou no 8º mandato de vida pública, eu já vi produtor de leite em crise. Mas do jeito que está no Brasil, eu nunca vi, porque o produtor está sendo levado à falência e continua mês após mês, ele recebendo por litro de leite menos do que um copo d'água. Portanto, ele gasta mais para produzir do que aquilo que ele recebe. E alguém pode falar, mas por que ele não para amanhã? É porque não tem jeito de parar de um dia para o outro. Você demora anos e anos para montar uma estrutura de um rebanho leiteiro. E depois aquelas vacas, você não pode parar de alimentar elas do dia para a noite. Você não pode deixar de tirar o leite. Aí você tira, e tem determinadas indústrias que dizem, eu só te pago isso, porque senão eu vou importar da Argentina, do Uruguai. E o governo não faz nada para proteger o produtor brasileiro. Então nós temos que reagir. Eu estou entrando hoje mesmo com a proposta de uma CPI do leite. Por que uma CPI do leite? Porque nós sabemos que o governo já poderia ter feito alguma coisa e tem lobby, tem estruturas que estão impedindo o governo de agir. Por que estão impedindo? Quem está fazendo esse lobby? Olha, é lógico que são os que importam. Esses que importam, que não são muitos, eles ganham milhões, bilhões de reais às custas de matar o produtor rural brasileiro. E eles fazem pressão no Ministério da Agricultura para que as coisas não andem. Inclusive do ponto de vista sanitário. Eu sou médico veterinário. Eu sei que se o Ministério da Agricultura quisesse usar para esse leite importado o mesmo rigor que ele usa com o regulamento de inspeção de saúde animal e de produtos de origem animal, não entrava um litro de leite aqui, porque não tem controle sequer da data de fabricação desse leite em pó, que nos dê segurança se ele já não está entrando aqui nas vésperas de vencer e de ter qualidade que coloque até em risco a saúde. Outra coisa, reidratam leite em pó importado, o que é crime, porque a lei proíbe. Então nós temos que ter uma CPI que investigue quem está reidratando leite em pó importado, quem está importando leite e que qualidade é esse leite, por que o Ministério da Agricultura, que diz que vai atender o produtor, está nos enrolando há mais de um ano. Então tem que ter uma CPI para que a gente, de fato, tenha uma resposta, porque só pedir, nós estamos pedindo há mais de um ano. Gritar aqui em Minas, talvez faça algum barulho hoje, mas amanhã entra no ouvido, sai no outro com esse governo que está aí. Tem que ter pressão e nós vamos fazer pressão em Brasília. E essa CPI, você pretende colocar em prática quando? Primeiro, das assinaturas. É, claro, o primeiro passo é conseguir um número suficiente de assinatura e vai ser interessante isso, sabe por quê? Em todo canto do Brasil que você anda, você conversa com um deputado, ele diz, eu apoio o produtor de leite. Então agora nós vamos ver se ele apoia São mesmo. mais de 300 deputados federais, né, da frente da agropecuária. Eu tenho a impressão que a gente consegue assinatura essa semana mesmo. E aí é um trabalho com o presidente da Câmara Federal, com o deputado Arthur Lira, para instalar essa CPI. Que é uma CPI em defesa do Brasil. Ela não é uma CPI política de A ou B, é em defesa do Brasil. Agora, é claro que também vai verificar se o governo está tomando as atitudes que é de responsabilidade dele. Se nós estivéssemos falando de um problema numa cidade, era com o prefeito. Se fosse um problema só em Minas, era com o governador. Nós estamos falando de um problema que afeta o Brasil. E o governo federal finge que não é com ele. Não dá. Agora eu estou com Marcelo Candioto, ele que é o presidente da CCPR, é a maior cooperativa de leite do país. Marcelo, essa determinação agora do governador Romeu Zema de não dar mais isenções para laticínios que estão importando leite indiscriminadamente, isso resolve de certa forma ou a gente ainda precisa da manutenção e da fiscalização do decreto do governo federal? São iniciativas que têm que trabalhar em conjunto. A fiscalização do decreto do governo federal é complementar a essa decisão do governador, que mostra uma sensibilidade muito grande. O decreto do governo federal não consegue atingir as trades que estavam importando leite de forma indiscriminada. E o grande volume de importação mesmo são dessas trades. O governador, mostrando uma sensibilidade enorme, consegue entender. Depois de discutirmos, a FAENG participou ativamente dessa discussão, as cooperativas, a CCPR e o secretário Tales, né, o Albanês, secretário também, e entendendo essa dificuldade que estávamos encontrando, o governador, com acessibilidade e com muita coragem, ele cria esse decreto que, em parte, vai resolver muito. Resolve bastante, sim,
porque nós precisamos de tirar esse excesso. Nós temos capacidade de produzir, mas nós estamos com um excesso de leite que prejudica o produtor. Nós não estamos querendo elevar preço de leite, nós estamos querendo uma normalidade no mercado que o leite importado, infelizmente, não nos traz. O que estava acontecendo, Marcelo, com essas companhias que importavam leite indiscriminadamente, muito mais barato que o leite produzido aqui, em relação, por exemplo, a uma CCPR, que apesar de ser a maior cooperativa de leite do país, estava enfrentando também essa concorrência desleal, dando a produção de leite interno. O leite que vem da Argentina e do Uruguai, ele vem subsidiado. Ele vem através do subsídio no seu custo, através das retenções, onde o governo da Argentina principalmente subsidia a produção dos grãos, e ele entra no país sem nenhuma taxação. Então ele entra com um preço aqui no Brasil de R$ 1,60. Nós conseguimos pagar o nosso produtor R$ 2,10. Então isso cria um desequilíbrio. Os importadores preferem usar desse artifício de importar o leite, colocar no mercado, às vezes até com algumas irregularidades, vamos dizer assim, que o Ministério não consegue acompanhar tudo da agricultura, e isso cria um desequilíbrio na cadeia. O produtor continua produzindo com os nossos custos, que não são baixos, nosso preço de milho e soja ainda são preços altos, apesar de ter diminuído, mas são preços altos. Então nós não conseguimos que o produtor tenha uma diferença entre o custo de produção e o preço pago pelo litro. E está ficando inviável. Os produtores realmente, a tendência, hoje eu saio daqui muito esperançoso. Com esse movimento esperávamos 2.000 pessoas, nós temos 7.000 pessoas aí. Sai muito esperançoso. Minas Gerais, mais uma vez, através dos nossos governantes, das nossas entidades, vira protagonista desse processo. Obrigada, Marcelo. Agora novos eventos virão, não é? Virão. Muito obrigado a vocês pela presença e pelo apoio dado ao nosso movimento aí. Você tem números assim do que a produção, o leite está entrando, a que preço, e a produção aqui interna, qual que é o custo dela? Olha, o custo nosso de produção varia muito do nível de produtor, mas nós temos produtores aí que a gente considera eficientes e não eficientes. Nós temos produtores realmente com custo muito alto, de R$ 2,20, R$ 2,30, mas temos produtores eficientes no preço de R$ 1,80 e R$ 1,90. Mas entrar um leite já pronto para o mercado a R$ 1,60 da Argentina, não tem custo de produção que consegue competir com isso, né? Nem os mais competentes, né, na gestão. Produtores mais competitivos conseguem. Então é um grande absurdo, e no ano de 2024 ainda vimos volumes substanciais de importação. Se Deus quiser, isso vai acabar. Esse movimento hoje é um dia histórico para a pecuária mineira aqui. No movimento Minas Grita pelo Leite, a deputada estadual Lude Falcão, do Podemos de Minas. Deputada, o que você, a Assembleia Legislativa, estão fazendo por essa liderança aí no leite para que seja resolvido esse problema? Nós estamos acompanhando desde o início essa luta, que começou há 22 meses atrás, uma luta travada para a gente estar ao lado dos nossos produtores. Eu que venho da cidade que mais produz leite em Minas Gerais, que é Patos de Minas, e uma triste constatação aqui. Patos de Minas produz anualmente 206 milhões de litros de leite. E só em 2024 nós tivemos uma importação de leite do Uruguai e da Argentina nessa mesma quantidade. Então por isso é importante esse manifesto. Semana passada eu estive com o nosso ministro de Agricultura, o Fávaro, o qual ele me disse que estará reunido com o pessoal do Mercosul para começar a ter medidas efetivas para proteger o nosso produtor de leite. Há 20 dias atrás estive com o nosso presidente do Congresso, Pacheco, o qual nos falou que estará conversando também com o governo federal para ter medidas efetivas para proteger os nossos produtores. O que a gente constata é uma falta de atenção do governo federal e a nossa necessidade em fazer esse movimento forte, esse movimento robusto, com mais de 7.000 participantes, mais de 7.000 produtores de leite que pararam de produzir hoje para estar aqui de mãos dadas para estar salvando os produtores. Agora, Patos de Minas, né, no Alto Paranaíba, com uma grande região leiteira. Muitos produtores já pararam, vão abandonar suas propriedades. Como é que está a situação? É fato que muitos produtores estão abatendo as suas vacas para pagar as dívidas. É fato que muitos produtores pararam de produzir e a gente sabe que isso é uma problemática que depois a gente não consegue recuperar.
Então é por isso que nós estamos aqui, é para lutar por eles, é para a gente fazer um manifesto para o governo federal ajudar com o subsídio para esses produtores que tiveram um grande prejuízo, para barrar as importações e para conseguir produzirem o leite dele e serem cobertos como eles necessitam do custo que precisam. Primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado estadual Antônio Carlos Arantes, aqui na manifestação do Minas Grita pelo Leite da FAENG. Deputado, depois desse evento de hoje, agora o governo coloca em prática realmente o decreto? O grito do leite realmente é um grito muito elevado, muito alto. O decreto que o governador Zema está fazendo, aonde tirará os incentivos de empresas mineiras que estão importando, isso já vai ajudar muito. Mas nós precisamos de ação forte, é o decreto federal, mas na prática com ações que chegue à ponta. Porque o que está acontecendo no Brasil hoje é das coisas que todo mundo, as pessoas de bem, ficam indignadas. Trabalho escravo. E é o que está acontecendo com o nosso produtor rural. O nosso produtor de leite, ele trabalha 365 dias por ano, não tem carga horária. Chega no final do mês, ele está pagando para produzir e cada dia entrando mais em dificuldade e muitas vezes perdendo a sua atividade e muitos saindo do ramo e dificilmente voltarão. Ou seja, todo mundo perde porque o leite realmente é social, ele é econômico e também ambiental, porque o pessoal tem muito cuidado. Mas o econômico, infelizmente, é só para fora da porteira, que para dentro é muito difícil. E que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais trabalhe cada vez mais em prol do produtor, né? Sem dúvida. A Assembleia Legislativa ela sempre esteve ao lado, eu como produtor rural, eu estou deputado, mas eu sou deputado também, eu sou produtor também, sei as dificuldades de viver no campo, de produzir e ficar dependente de um governo federal que não preocupa com o nosso produtor. Prefeito de Bom Despacho, Bertolino da Costa Neto, na manifestação Minas Grita pelo Leite, elaborada pela FAENG. Prefeito, a situação também em Bom Despacho, que é uma das maiores produtoras de leite de Minas Gerais, também é muito grave, não é? Com certeza, Lenice. Bom Despacho, nós temos cerca de 2.000 produtores, produzimos cerca de próximo de 500 mil litros de leite dia, e a situação é gravíssima. Nós estamos recebendo alguma coisa em torno de R$ 1,90 dos laticínios, enquanto o custo de produção passa de R$ 2,30. De tal maneira que é toda uma cadeia produtiva que mais gera emprego em Bom Despacho e na região, que está simplesmente acabando devido a uma falta de política a nível nacional, a essa importação criminosa de leite subsidiado de outros países, que está matando um dos setores que mais geram empregos pelo interior do Brasil afora e Bom Despacho principalmente. Quer dizer, o produtor ele vai lá, pede ao prefeito para pressionar o governo federal a barrar essas importações, mas não adianta, não é? Tem que ter um decreto do governo federal para isso. Com certeza, não adianta, nós temos feito várias ingerências juntamente com nossos deputados, senadores que nos representam e infelizmente nós não temos sido ouvidos. De tal maneira que um evento como esse aqui mostra a necessidade, a pujança do nosso mercado de leite, do nosso produtor de leite, do setor rural, desse setor que produz em Minas de forma tão importante, e é realmente um grito de socorro para que esse governo possa agora nos ouvir. O senhor já está tendo muita informação de desemprego lá, gente que trabalhava em fazendas e que já está começando a ser demitido por conta disso? Muitos produtores encerrando as atividades, quer dizer, a não ser aqueles que dependem diretamente da atividade, vários estão deixando a atividade, mudando de ramo e, é claro, nós já começamos a sentir o desemprego em nossa cidade também. Obrigada, prefeito, que essas manifestações continuem aí até que seja dada uma saída, não é? Porque senão somos nós, consumidores, que vamos ter aí esses efeitos. Não é? Com toda certeza, um desabastecimento de leite para o médio e longo prazo é gravíssimo para o nosso povo, especialmente as classes mais sacrificadas que dependem tanto desse alimento tão importante. Secretário de Estado de Agricultura e Pecuária, Thales Fernandes, secretário de Minas Gerais, que também está nesse movimento Minas Grita pelo Leite da FAENG. Secretário, quais são agora os próximos passos, além desse movimento? Bom, nós estamos fortalecendo esse movimento junto com a FAENG, com as nossas vinculadas, IMEMATER, PAMIG. Teremos aqui a presença do governador Romeu Zema, do vice-governador. O governo apoia integralmente essa ação. Os próximos passos é fortalecer cada vez mais esses protestos, porque tudo que foi até hoje combinado com o governo federal não foi cumprido.
Então nós precisamos exigir que tudo que foi acertado em várias reuniões com os ministérios, com o vice-presidente, seja cumprido. E nós temos que saber que nós temos uma força muito grande em Minas Gerais. E Minas Gerais vai liderar esse movimento nacionalmente, inclusive com ações que o nosso governador Romeu Zema vai anunciar aqui hoje em prol do setor leiteiro. Então é isso que nós precisamos, estarmos juntos, fortes, para cada vez mais a agropecuária em Minas e o leite conseguir ter uma saída e a gente acabar de vez com essa ação predatória dessa importação desleal que está acabando com a produção em Minas Gerais. Por que o governo federal ainda não baixou um decreto normalizando essas importações que estão provocando essa concorrência desleal com o produto do Brasil? Eu acho que falta um pouco de coragem, vontade política e principalmente gestão. É o que está sobrando hoje aqui no governo de Minas. Nós temos que cumprir o que a gente faz os acordos, porque lá na ponta o produtor está sofrendo. E Minas vai liderar isso e nós vamos conseguir mudar essa realidade, eu tenho certeza disso. Secretaria, com a FAENG, com os diversos órgãos, vão continuar as manifestações até Brasília? Como que está prevista aí essa... A proposta é que a gente convoque aqui todo o Brasil para entrar nesse movimento, até que o governo federal se mobilize e resolva esse problema. A gente sabe que as importações são necessárias, os acordos bilaterais são fundamentais, mas nós tínhamos a solução e temos a solução. Há 1 ano e 3 meses atrás, nós não estávamos nessa situação. Por que exatamente há 1 ano e 3 meses atrás, agora para frente, nós estamos vivendo esse momento? Então nós sabemos o que aconteceu. Então nós precisamos trabalhar em conjunto com os outros estados para que o governo federal tenha realmente sensibilidade e solucione isso que está na mão do governo federal. Secretário Thales Fernandes, para terminar, o que o governo do estado pode fazer para amenizar o problema do leite em Minas Gerais, que está tendo um custo de produção muito maior do que é vendido para o consumidor? Hoje nós já trabalhamos, principalmente, com a parte da defesa agropecuária com o IMA. Ficamos livres de febre aftosa, controle de brucelose e tuberculose, sanidade do rebanho. A Emater trabalhando em mais de 350 mil propriedades rurais com a gestão direta com o produtor e a EPAMIG na linha de pesquisa. Temos o Mais Genéticas, temos o Progenética e principalmente um crédito presumido de 12,5% para a indústria, onde 2,5% desse custo é repassado para o preço que compõe o Conselheite. E no mais, o governador nosso hoje vai soltar aqui uma notícia que eu tenho certeza que vai ser um furo de reportagem para vocês, que eu não posso adiantar, mas eu não posso adiantar, e que vai realmente ajudar muito a nossa pecuária mineira e convoca os estados para que sigam o que Minas está fazendo. Forte abraço para vocês aí. Obrigada, secretário. Você acompanhou em todas as plataformas de O Tempo e em otempo.com.br a cobertura total do Minas Grita pelo Leite, manifestação realizada pela Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, que reuniu lideranças políticas e empresariais no Expo Minas, a favor do produtor de leite, a favor do consumidor e contra a importação desleal, a concorrência desleal com o leite em pó importado da Argentina e do Uruguai.